Olá, pessoal. Meu nome é Marcelo, eu sou médico nuclear, eu sou um dos médicos aqui da equipe do PET Sem Mistério. Se é a primeira vez sua aqui no canal, seja bem-vindo. Nosso intuito é de gerar conhecimento em qualidade sobre o exame de PET-CT, capacitando as pessoas no entendimento do exame e no dia a dia delas. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva no canal para receber as notificações quando houver a publicação do vídeo novo. A gente tem emitido um vídeo por semana. E se você curtiu o vídeo, compartilha com alguém que também é da área, que tem interesse, que a gente consiga chegar no maior número de pessoas possível aí com o conhecimento. Hoje a nossa aula é de um assunto um pouquinho pesado ou chato para algumas pessoas, mas que não tem como não saber nada de SUV ou não falar, porque é a medida do dia a dia, quem lida com o exame, com um colega que solicita, ou até com um técnico, para que ele se sinta integrado ao processo do papel dele dentro desse aspecto técnico. E aí, para começar, aqui são os meus contatos. Consegui. A sigla SUV, na verdade, nada mais é que uma sigla em inglês, na verdade, para Standardized Uptake Value. Na verdade, ele normaliza o valor de captação corrigido pelo peso ou superfície corporal do paciente, né? É como se o FDG tivesse, o radiotraçador tivesse distribuído suficiente pelo organismo inteiro, de forma que a relação alvo-fundo ficasse bom e você conseguisse permitir naquele momento já a medida disso. Se o traçador se distribuísse de forma homogênea por todos os tecidos, o SUV, teoricamente, seria assim, deixando claro que ele é uma medida de captação relativa, né? E como que ele é feito? E aí, é uma fórmula chata, mas você não precisa, às vezes, saber a fórmula, mas entender onde que ela está no processo é importante. É o cálculo da densidade de contagem por unidade de tempo. Ou seja, quanto mais contagem eu tiver, ou quanto mais tempo o exame estiver lá, eles vão ser responsáveis por interferir no valor do SUV. Numa região de interesse, corrigido pela sensibilidade do equipamento, que é feita através do fator de calibração. Então, a calibração diária do aparelho entra, né? E aí a fórmula habitual é essa, né? Vocês vão ver em livros, que é a atividade do ROI, que é a região que a gente vai desenhar, que vai ser calculada. Atualmente, todas são em volume, né? Antigamente, a gente utilizava uma quantificação em 2 planos, atualmente toda é volumétrica, né? Vezes o peso corporal dividido pela dose injetada. E aí entra uma coisa importante aqui, é que em algumas situações vão ser o peso corporal, em outras vão ser a massa corporal magra ou a superfície corporal desse paciente, tá? Então, e isso vai fazer diferença e a gente vai falar disso um pouquinho para frente. E aí, como que é feita a história toda e às vezes até para o técnico, quando não sabe da história toda? A gente injeta o material no paciente, mas dentro, para o aparelho, para a gente inserir, o aparelho entender, a gente precisa de um valor de seringa cheia, pré e pós, e com o tempo medido na atividade e a dose do calibrador. E por quê? Porque o próprio aparelho vai fazer a correção do decaimento radioativo que for, do traçador injetado nesse paciente, né? O exame vai ser adquirido em unidades de scanner, e aí, com o fator de calibração de sensibilidade que a gente tinha falado lá atrás, ele vai transformar isso em quilobecquerel por ml. E aí, quando a gente entra a correção do material da quantidade injetada, corrigido pelo peso e altura do paciente, a gente vai gerar o SUV no aparelho. Então, alguma parte errada nesse processo todo vão causar problemas. E isso são causas de variações do SUV, que a gente vai falar agora no resto da aula aí, que são os grandes argumentos para a gente discutir algumas coisas desse exame quando tem as grandes variações de SUV, né? Entre eles estão os parâmetros físicos, as características do paciente, os protocolos de aquisições, a calibração entre aparelhos, o processamento de dados, os métodos de análise, para definir a acurácia e precisão do SUV. Então, sempre que a gente compara exames que não são da nossa clínica, a gente sempre tem que tomar muito cuidado, porque os protocolos podem não ser os mesmos,
o fator de calibração do aparelho que entrou no processamento pode não ser o mesmo, os métodos de análise podem não ser os mesmos, e algumas coisas que vão entrar dentro do próprio paciente nosso, que, por exemplo, uma perda de peso ou um ganho de peso muito acentuado do paciente, podem causar uma variação, e aí não é uma coisa que a gente já tem que se atentar até no dia a dia, sem ser de um exame externo. Dos parâmetros físicos da imagem, uma coisa importante a saber é que quanto menor a lesão, menor será a estimativa do valor real, sabe? O total de, então, lesões muito pequenas, o SUV tende a ser menor que o real, por um efeito de volume parcial, uma correção que ele vai aplicar em cima disso. O total de contagem ele vai ser responsável pelo ruído. E a medida do SUV, por exemplo, de esferas de 65% a 85% do SUV real para esferas de 2 centímetros, depende do tanto de suavização que a gente vai fazer nesse processo. Ou seja, o ruído vai entrar nessa conta. E aí eu vou falar um pouquinho na reconstrução dele. Mas o total de contagens vai interferir nesse ruído. Sobre as características do paciente. O peso dele é extremamente importante, porque o paciente obeso ele pode ter o SUV superestimado. Nesse cálculo, nessas situações, é sempre melhor a gente tentar usar a superfície corporal ou a massa magra no cálculo desses pacientes, né? Que aí são as fórmulas de LBM para homem e para mulher, né? De massa magra. E aí, por que é importante isso? Se você opta em algum momento para utilizar o método de avaliação do PERSIST, a gente vai ter umas aulas sobre métodos de resposta de tratamento, né? E aí é importante saber, porque o seu aparelho, o seu SUV vai ter que ser medido por massa corporal magra. E aí você vai ter que entrar com esses dados. A maior parte dos aparelhos já vão ter isso, mas caso o seu não tenha, essa seria a forma de correção. Essa fórmula, inclusive, é a do PERSIST, né? E aí a variação de peso do paciente de um exame para outro também pode alterar nisso, já que se o paciente obeso tem o SUV superestimado, quando ele voltar perdendo peso, ele vai ter o SUV pode estar subestimado e uma variação aí maior do que o previsto. Sobre o nível da glicose sanguínea, o que a gente sabe é que quanto maior a glicemia, menor o SUV, do valor do SUV, né? Nesse caso, pode ser feita uma correção, sabe? Quando o paciente tem um SUV muito alto, você pode corrigir multiplicando o SUV vezes a glicemia dividido por 100 miligramas por decilitro. Um dos problemas é, se você utilizar o PERSIST, não adianta fazer essa correção, e você teria que fazer a correção também de lesão por lesão. Então, o que a gente sabe é que a gente tende a usar essa glicemia mais baixa, o ideal abaixo de 100. A gente sabe que isso não é possível sempre, né? Mas, se em algum momento você cair numa situação que você tem que discutir realmente, o paciente estava hiperglicêmico, muito hiperglicêmico, não tem a possibilidade de repetir esse exame, e radiologicamente o SUV está dando uma variação, uma das coisas que você poderia lançar a mão seria tentar fazer essa correção do SUV pela glicemia do paciente na hora da injeção, né? E aí a gente tem que sempre ficar esperto nisso, principalmente quando é um paciente que vem para uma avaliação de resposta. Sobre os protocolos de requisição, o que a gente sabe é que vai variar o tempo de contagem. Então, o tempo que cada BED é feito faz diferença. Então, se um paciente, para você vir no primeiro exame, faz com 2 minutos e ele volta com 3 minutos, 3 minutos e meio, você vai ter uma interferência de densidade de contagem que pode interferir no seu SUV, né? Mas uma outra coisa também que faz diferença é que o SUV tende a aumentar rápido nas primeiras horas, mas depois ele sobe bem devagar. Então, por quê? Por que isso é importante? Porque a imagem precoce normalmente fornece valores menores de SUV que tende a aumentar na tardia. Contudo, quando a gente faz uma avaliação de 2 tempos, a gente pode utilizar tempo entre 2 imagens de 30 minutos e, normalmente, as lesões malignas tendem a aumentar e as lesões benignas tendem a reduzir. Então, no caso de uma situação de uma lesão que você não conseguiu definir, isso poderia ser utilizado, tá? Mas uma coisa também importante é que você tenha que fazer o máximo possível os 2 exames parecidos.
porque uma variação maior do que 10 minutos entre os estudos é responsável por uma alteração. A gente sabe que isso não é muito difícil. A gente tentar fazer o máximo possível. O aparelho pode travar, acontecer algum problema com o paciente, tudo mais. Mas que é uma chave que tem que ligar um paciente de monitoração de resposta que às vezes fez um exame com 60 e chegou a fazer com quase 90 minutos depois, devido a um problema técnico. E aí você pensar que esse SUV seu poderia estar superestimado por esse atraso de entrada desse paciente, né? Outros problemas de protocolo é a atividade residual da seringa, ficar muito material, extravasamento de dose no braço ou muito material retido, às vezes até no perfusor. Uma coisa importante é a sincronização de relógios para correção do decaimento, a possibilidade de movimentação do paciente e a inserção correta dos dados dos pacientes, que são coisas talvez aí um pouco mais óbvias quando a gente está olhando o exame, mas que é importante lembrar. Sobre o processamento de dados aí do paciente, né? Então, quando a gente tem artefato e tem mismatch aí, esse SUV pode sofrer uma interferência disso, tá? Então é importante lembrar. Mas uma das coisas importantes é da parte de reconstrução, principalmente quando você faz a aceitação do seu aparelho, né? A reconstrução analítica a gente praticamente não se usa mais, porque com a reconstrução interativa a gente tende a melhorar consideravelmente a qualidade da imagem. O único problema é que a gente sabe se a gente aumentar muito a quantidade de interação, a gente tende a aumentar o SUV, supervalorizar, quando ele faz essa reconstrução, o algoritmo de reconstrução interativa. Isso principalmente vai acontecer no SUV máximo. Então, é uma coisa que tem que sempre pesar se a gente, quando você colocar o número de iterações na avaliação do SUV aí, tá? Com relação ao ruído, o que a gente sabe quanto maior a suavização, né? Então aqui você está vendo uma suavização com 4, uma com 7, uma com 10 milímetros. A qualidade da imagem melhorou demais, né? Quando você olha. Mas olha como o SUV máximo passa de 3.4 para 1.6 nessa primeira esfera e numa outra esfera de 3.7 para 2.9. A lesão maior sofreu menos, mas as lesões menores sofreram muito. Então você acaba reduzindo a sensibilidade do método e aí você tem que estar ciente que às vezes seu olho vai ter que ser um pouco mais sensível, às vezes valorizar alguma coisa maior, menor intensidade, se você tiver uma correção de ruído muito alta. Sobre a calibração do aparelho, foi o que a gente falou, né? Quando você fazer a calibração do aparelho, aí, ele vai ser responsável por transformar essa densidade de contagem em quilobecquerel por ml. E quando a gente tem uma calibração errada, como no scanner aqui da esquerda, a gente tem um SUV de 26, né? Apagou aqui. E quando a gente corrigiu, ele caiu 19,7, né? Ou seja, ele caiu 1/4 quase aqui. Ou seja, muda significativamente, né? E aí, para quase fechar a aula aqui, uma coisa que é importante, todo mundo está ciente, é sobre os SUVs, os tipos de SUVs. O SUV médio, a gente usa ele muito pouco. Tá? As definições estão aqui, eu não vou me prender a ler todas elas. Se você tiver interesse, dá um pause e lê aí as informações. Mas eu vou focar, talvez, nas coisas mais importantes com relação a esses diferentes tipos de SUVs. O médio, ele tem uma alta variabilidade entre o observador. Tá? Ele é muito afetado por área de necrose e tem uma dificuldade de realização dele. Então, devido à facilidade dos outros dois SUVs, da realização do ROI, da montagem desse ROI, a gente acaba utilizando o SUV máximo e o SUV Peak. E aí é preciso saber uma diferença dos dois, porque o SUV Peak é o SUV que está dentro do PERSIST, que é aquele método de resposta terapêutica. Então, se você resolve optar por ele, utilizar o PERSIST, como método de avaliação de respostas, você vai ter que usar no seu laudo o SUV Peak, não o SUV máximo. Tá? O SUV máximo, ele é, na verdade, um voxel dentro de um ROI, ele vai pegar o maior intensidade, ele varia muito pouco, ele é totalmente automatizado, contudo, ele é mais sujeito a essas variações aí de ruído, método de aquisição, reconstrução de imagem, e o tecido influencia menos ele. Já o SUV Peak, ele realiza um ROI dentro da região mais quente do tumor e calcula um SUV médio a partir desse volume.
né? Ele é o recomendado para usar no persiste, por isso que tem vermelho ali. Ele sofre menos alteração com relação ao ruído e ele tem uma maior reprodutibilidade na quantificação, quando você usa reconstruções diferentes. Tá? Mas a parte, acaba que a maioria acaba não utilizando ele e ele fica muito direcionado para quem realmente opta pela utilização do persiste. Tá? Mas é um excelente SUV de utilização e se você resolver usar o persiste, você tem que lembrar disso e ter certeza que no aparelho está com essa opção para não estar saindo um SUV máximo ou médio. E aí, para as considerações finais, como eu disse, era uma aula curta, só de uns focos principais, porque eu acho um assunto muito denso, muito complicado para ser esmiuçado, envolve muita parte física, mas tem alguns pontos chaves que tem que ficar na cabeça, que eu foquei na aula. Mas é importante lembrar que o SUV é um método importante para ser relatado do laudo. Ele foi uma forma que a medicina nuclear conseguiu quantificar e isso trouxe uma valorização muito grande para o método, né? Quando como radiologista mede uma lesão e você consegue, às vezes, falar o SUV e o médico consegue perceber uma queda que não é só visual, ele consegue quantificar, ter isso em mãos, para um colega que solicita, isso tornou excelente e a partir disso a gente conseguiu avaliar a resposta utilizando o SUV, então ele tem que ser valorizado mesmo, né? E lembrar que ele é só um dos critérios, né? Que não é só ele tem várias opções aí de interferências no processo. Então, se você vê uma lesão que regrediu consideravelmente, volumetricamente, o paciente melhorou muito, o SUV subiu demais, dá uma olhada. Você pode estar recebendo algum fator externo dentro daquela linha inteira lá de processos que podem estar interferindo. Então, ele é importante, mas ele não é só ele, né? E ele também é importante na definição, principalmente na resposta inicial. Ele mostra uma resposta mais precoce que os achados radiológicos, e isso também foi um grande valia, né? Mostrar que a alteração fisiológica ele vai preceder essa alteração anatômica, né? E transformar esse número foi essencial. E uma das coisas que discute, né, que a gente vai falar dos critérios de respostas, é para diminuir a variabilidade de medidas de SUV, é utilizar os tecidos de referência do próprio paciente. E aqui são alguns valores habituais que eu trouxe para vocês, de utilizados, mas que a gente sabe, por exemplo, um dos critérios de resposta que está extremamente bem delimitado, o de linfoma, uma das grandes sacadas do método foi justamente a utilização de tecidos de referência do paciente nessa história toda, tá? Então, acho que era isso, pessoal. A ideia é dar uma visão para vocês, de conseguir entender do que se trata o SUV na história toda, sem deixar todo mundo desesperado aí por ser um assunto muito técnico, tá? Mas caso tenham interesse, vocês gostarem, quiserem saber um pouco mais, a gente pode focar numa parte ou outra, só deixar um comentário, fazer alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, dá uma pausada em um slide ou outro, porque eu preferi não ficar lendo cada detalhezinho que está escrito, tá bom? E muito obrigado, sejam bem-vindos, quem é a primeira vez, e quem está aí acompanhando a gente, obrigado aí pela atenção. Valeu, pessoal!